E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar com a UEL FM 107,9 aqui no programa Somando o nosso Clube de Matemática. Oba! Mais um Somando iniciando pela querida UEL FM. E eu já peço para vocês acessarem as redes sociais da UEL FM, que é sempre @UELFM, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá vai ter uma variedade gigantesca de informações, coisas importantes para a nossa cultura, educação, que a variedade da UEL FM traz para todos os nossos ouvintes e também os internautas, os navegadores das ondas virtuais. E hoje, 3 temas muito legais que eu separei. Olha, as enchentes, as maiores enchentes lá na Espanha, estão dizendo aqui que é a maior tempestade do século, que deixou dezenas de mortes. É muito mais do que passou recentemente ali em Orlando, ali na região de Miami, na região do Golfo ali. É muito maior. Estamos falando de uma tempestade que pegou quase que de surpresa, e elas serão recorrentes, como nós já falamos, mas vamos dizer o que explica no terceiro bloco. Nós vamos falar também hoje sobre a Meta IA. Você já viu que dentro do seu WhatsApp tem uma inteligência artificial da Meta, aquela do Facebook também, claro, do Instagram, e ela está lá. Você até consegue desabilitá-la, mas será que desabilita mesmo? E mesmo que você deixe habilitado, essa inteligência artificial, o debate que vai ser, ela pode usar os seus dados para treinar os robôs, para treinar ali a inteligência, ela pode ficar consumindo as conversas que você tem com as pessoas, íntimas até, as fotos. Será que vai ter isso? E também nós vamos falar sobre, que é o tema principal, que eu já entro nesse tema, que é como a matemática pode nos ajudar a entender a consciência. Do Medium, um artigo extenso, bonito artigo deste ano. Milhares de pessoas já curtiram, já se manifestaram com ele, e eu passei o olho e achei muito legal. Então é por isso que eu começo o Somando aqui com eles. E eu peço a vocês que entrem nas nossas redes sociais, que é o @UELFM, ou me procure também, que é @RonanWBotelho, tá em todos os lugares. O Somando em si, ele está no Spotify, você pode acompanhar, mas também pode acompanhar os outros Somandos o site da UEL FM, que é radio.uel.br, muito fácil de você achar, e você vai ter todo o acervo do Somando, para várias coisas de matemática, ciências e educação e principalmente as ciências exatas, que é a nata do mundo. Vamos lá, porque a matemática é a linguagem de Deus com os homens. Vamos então aqui tentar entender esse conceito, essa correlação entre a matemática e a consciência humana. E você já está aí fazendo o último parênteses para puxar a orelha das pessoas ali. Você já está estudando matemática? A tabuada, como é que é? Toda semana você recita porque é uma música. Você recita a tabuada toda semana, pelo menos uma ou duas vezes, toda semana. Eu faço todos os dias. Eu levanto de manhã e começo desde a tabuada do 1 até a do 9 e vou indo. Cada vez fazendo mais rápido. E vocês vão fazendo, vai devagar, vai errando às vezes, mas vai fazendo que isso melhora a sua cognição. Não que eu tenha melhorado a minha, mas eu acho que sim, quem sabe. Já deram uma risadinha aqui do lado, que já tive que me concentrar. Agora vamos nos concentrar aqui para conversar sobre esse tema. Existe uma maneira de quantificar e modelar os fenômenos de consciência, sentimentos, pensamentos e individualidade, usando a matemática. Olha como é profundo esse tema. A consciência é um dos aspectos mais misteriosos e fascinantes da existência humana. Também é um dos mais difíceis de estudar cientificamente, pois envolve o subjetivo, experiências que são diretamente observáveis, que não são diretamente observáveis ou mensuráveis. Cada pessoa é diferente, né? David Chalmers,
professor de filosofia e ciência neural de Nova York, menciona em seu livro A Mente Consciente. Olha a citação que ele faz. Pode ser o maior obstáculo notável em nossa busca por uma compreensão científica do universo. A mente humana. Como a mente humana ela é realmente fascinante. Estudar como a mente ela pode nos colocar para baixo e pode colocar ela para cima. Como ela pode nos derrubar e ela pode nos levantar. A mente humana realmente é algo muito fascinante e é através da matemática que você consegue entendê-la melhor. Vamos então. As verdadeiras questões são: como podemos abordar o problema da consciência de uma perspectiva rigorosa e objetiva? Existe uma maneira de quantificar e modelar os fenômenos da consciência, os sentimentos, os pensamentos e a nossa própria individualidade? Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, mas alguns pesquisadores tentaram usar ferramentas e métodos matemáticos para estudar esses fenômenos. Autoconsciência, por exemplo, é uma capacidade de perceber e entender as coisas que fazem de você quem você é como indivíduo, de individual mesmo, você pessoal, como sua personalidade, ações, seus valores, suas crenças e até pensamentos. Alguns estudos utilizaram testes de espelho para avaliar o desenvolvimento da autoconsciência em lactantes e animais. Algumas das principais explorações na cognição usaram testes de espelho para determinar se os animais mostravam evidências de autoconsciência, isto é, uma capacidade de separar seus conceitos de seus próprios corpos das outras pessoas, diz Michael D. Reassa em seu livro Animais Behavior. O que é o... Vamos fazer aqui, ó. Agora tem que fazer o teste de espelho. É aquele teste quando você faz algo e você espera que aquela pessoa ou outro do lado refaça. Como se fosse, você mexe um braço e aí ó, mexe uma pata, alguma coisa do gênero. Não exatamente. Isso que é o teste de espelho. Agora, qual teste, ele não fala. Outros estudos têm usado a teoria da informação, entropia e complexidade para medir e modelar o nível e o conteúdo da consciência em diferentes sistemas. Mas agora o tema. Mas a matemática, a linguagem da ciência, pode nos ajudar a desvendar os segredos da mente? Será? Alguns pesquisadores pensam assim. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na aplicação de ferramentas e métodos matemáticos ao estudo da ciência. As teorias matemáticas da consciência visam fornecer uma estrutura formal para descrever e explicar as características e mecanismos essenciais das experiências conscientes, como sua estrutura, a dinâmica, conteúdo e nível. Mas por que a matemática? O que torna adequado para enfrentar um fenômeno tão complexo e indescritível? Johannes Clifford e Tim Ludwig, da Escola de Pós-Graduação de Neurociências Sistêmicas de Munique, tentaram definir a estrutura matemática da experiência consciente. Nossa, que tema legal! Fornecendo uma ligação entre as entidades formais, abstratas da matemática e a experiência consciente. Os autores afirmam ter definido uma estrutura universal que pode descrever as experiências conscientes matematicamente. Essa estrutura é conceitualmente neutra. Isso significa que pode ser aplicado amplamente em diferentes concepções filosóficas e científicas do que é a experiência consciente. Se a consciência é vista como uma série de experiências qualitativas, a qualia, ou como algo mais automístico ou divisível, a estrutura pode se acomodar nessas perspectivas. A matemática tem várias vantagens sobre outras abordagens, como a filosofia ou a psicologia. Primeiro, a matemática é universal e abstrata, o que significa que pode transcender os detalhes e as limitações específicos de sistemas físicos particulares ou dados empíricos e revelar os padrões e regularidades subjacentes que são comuns a todas as formas possíveis de consciência. Em segundo lugar, a matemática é precisa e rigorosa, o que significa que pode evitar ambiguidade e confusão, e fornecer definições e argumentos claros e conscientes. Em terceiro lugar, a matemática é poderosa e expressiva, o que significa que pode lidar com a complexidade e a diversidade e gerar insights novos e surpreendentes. Claro,
A matemática não é uma bala mágica que pode resolver o problema da consciência por si só. É apenas uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, tem seu escopo e limitações. Pode nos ajudar a explicar a consciência, mas não pode nos dizer o que é consciência, ou por que ela existe, o que ela significa. Não pode nos tornar conscientes, ou nos dar acesso à consciência dos outros, ou garantir que nossa compreensão seja correta e complexa. Olha que legal! Pelo amor de Deus, como coisa. Que é bonito isso. Vamos continuar. Teorias matemáticas da consciência não são novas. Elas têm uma longa e rica história, que remonta aos antigos gregos, que especularam sobre a natureza matemática da alma e do cosmos. No entanto, eles ganharam mais atenção e popularidade nas últimas décadas, graças aos avanços em matemática, ciências da computação e neurociência e o surgimento de novos paradigmas e perspectivas, como o computacionalismo, teoria da informação e teoria da informação integrada. Neste ensaio, vamos rever alguns dos principais desenvolvimentos e realizações da ciência da consciência matemática, e destacar algumas das questões e desafios abertos que permanecem. Olha, esse artigo é muito bom, e vamos continuar que está muito bom. As origens e a evolução da ciência da consciência matemática. É legal o tema. Ciência da consciência matemática. A ideia de que a matemática pode desempenhar um papel na compreensão da consciência pode ser rastreada até o antigo filósofo e matemático grego Pitágoras, que afirmou que todas as coisas são números. Olha, eu não conhecia essa frase. Pitágoras, todas as coisas são números. Isso, Pitágoras, eu não conhecia essa frase. Todas as coisas são números. Que maravilha, que maravilha. Todas as coisas são números. Eu vou escrever isso na geladeira. Ou vou fazer uma tatuagem, mano. Vou fazer uma tatuagem sobre isso. Todas as coisas são números. Ah, que legal. Continuando. Os números eram as entidades fundamentais da realidade. Eram não, são. E que tinham propriedades místicas e metafísicas que pudessem explicar a ordem e a harmonia do mundo natural, incluindo a alma e a mente humana. Olha que coisa mais linda. Obrigado, Pitágoras. Os pitagóricos desenvolveram um sofisticado sistema de numerologia, geometria e música que visava revelar a estrutura matemática oculta e o significado de tudo. O significado de tudo. Até porque todas as coisas são números. Vou usar isso aqui no somando agora. Ah, que beleza. Pitágoras não estava sozinho em sua busca para encontrar a essência matemática da consciência. Muitos outros filósofos, cientistas ao longo da história compartilharam sua visão e ambição, como Platão, Descartes, Leibniz, Newton, Euler, Gauss, Cantor, Gödel e muitos outros. Todos eles contribuíram para o desenvolvimento da matemática como uma linguagem universal da lógica e razão, e aplicaram os vários domínios do conhecimento. Eles também exploraram a conexão e a implicação da matemática para a natureza e a origem da consciência, como a existência de uma alma racional, a possibilidade de uma mente mecanista, aos limites da computação e a incompletude dos sistemas formais. Teorema da incompletude. No entanto, não foi até o século XX que a ciência da consciência matemática se tornou a disciplina mais sistemática e rigorosa. Não foi agora, graças ao surgimento de novos campos e conceitos, como a cibernética, IA, ciência cognitiva, teoria da informação e teoria da complexidade. Esses campos forneceram novas ferramentas e métodos para modelar e simular sistemas e processos complexos, loop de feedback, redes neurais, algoritmos, autômatos e autômatos celulares. O estudo da consciência agora enfrenta novas questões e desafios em relação aos benchmarks de inteligência, o impacto dos processos computacionais, a essência da informação e as origens da complexidade. Um dos pioneiros e fundadores da ciência da consciência matemática foi o matemático britânico e cientista da computação Alan Turing. Esse cara é bom. Que é amplamente considerado o pai da computação moderna. Turing estava interessado na questão de saber se as máquinas podem pensar e concedeu um teste famoso, conhecido como teste para verificar se uma máquina pode exibir um comportamento inteligente que é indiscernível da inteligência humana. Turing também propôs um modelo matemático de computação conhecido como a máquina.
que pode executar qualquer tarefa algorítmica que é computável e provou que existem alguns problemas que são indecedíveis. O que significa que eles não podem ser resolvidos por qualquer algoritmo. O trabalho de Turing teve um profundo impacto nos campos da lógica, matemática, ciência da computação e filosofia, e inspirou muitos pesquisadores a explorar os aspectos computacionais da consciência, incluindo o teste de Church-Turing e a teoria computacional da mente. Eu discuti Turing e sua máquina com mais detalhes em outra peça, que aqui o autor está dizendo, né, que eu estou lendo. Então, a história dos códigos de criptografia da cifra de César, a criptografia quântica. Olha o tamanho desse... Ele fala da cifra de César, a criptografia quântica, a história dos códigos. Isso aqui vamos colocar aqui para o próximo somando. No próximo somando eu vou ler isso aqui. Mas continuando. Aqui nossa conversa sobre a ciência da consciência humana. De Shannon para Tononi. O século XXI testemunhou um notável crescimento e diversidade da ciência da consciência matemática. Graças aos avanços na ciência da computação e em novos paradigmas e perspectivas como teoria quântica, teoria de rede, teoria de sistemas dinâmicos e teoria da informação integrada, esses paradigmas forneceram novas ferramentas e métodos para medir e modelar sistemas e processos complexos, como entropia e complexidade. Eles também forneceram novos insights e implicações para o estudo da consciência, como o papel dos efeitos quânticos e a estrutura das redes neurais, a dinâmica dos estados cerebrais e o nível de integração da informação. Claude Shannon foi um matemático, engenheiro e cientista da computação americano que é amplamente considerado como o pai da teoria da informação. Ele desenvolveu uma teoria matemática da comunicação que definiu a informação como redução da incerteza e quantificou-a usando o conceito da entropia. Ele também mostrou como as informações podem ser codificadas, transmitidas e decodificadas com erros mínimos usando várias técnicas, como compressão, correção de erros e criptografia. Sua teoria lançou as bases para a revolução digital e a era da informação. Alguns pesquisadores propuseram que a informação e uma propriedade fundamental da realidade. Nossa! Olha que legal essa frase. A informação é uma propriedade fundamental da realidade. Boa! E que a consciência é um fenômeno que surge de sistemas que têm um alto grau de interação de informação, o que significa que eles não podem ser decompostos em partes independentes sem perder informações. Como é bom. A teoria da informação integrada, que é IIT, o nome em inglês, né? Uma das teorias matemáticas mais influentes e populares da consciência é a teoria da informação integrada, ou IIT, desenvolvida pelos neurocientistas e psiquiatras italianos e seus colaboradores. O IIT é baseado na ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental de qualquer sistema físico que tenha um alto grau de integração de informações, o que significa que não pode ser decomposto em partes independentes sem perder informação. Olha, igual eu estava conversando agora há pouco, né? Hershey Mersch, em seu livro As Teorias Não Fisacistas da Consciência, olha o nome diferente, define a IIT como assim. A afirmação central da teoria é que a consciência está correlacionada com a informação integrada máxima ou máximo, ou PHI, para abreviar, que é uma propriedade estrutural com uma definição matemática precisa. Em suma, tudo que tem informação máxima integrada é consciente. E quanto maior a informação interrelatada, maior o nível de consciência. O IIT afirma fornecer uma estrutura abrangente e consciente para explicar e prever o nível de conteúdo da consciência de qualquer sistema físico, do simples ao complexo, do biológico ao artificial, do normal ao patológico. Não é a única teoria matemática da consciência. Existem muitas outras teorias e modelos que foram propostos e desenvolvidos por vários pesquisadores, como a teoria global do espaço de trabalho, a teoria do processamento de ordem superior, a teoria do processamento recorrente e a teoria quântica, como redução objetiva orquestrada por Roger Penrose, e muito mais. Cada teoria e modelo tem seus próprios pontos fortes e fracos, e suas próprias suposições e implicações.
Algumas teorias e modelos são mais compatíveis e complementares entre si, enquanto outros são mais contraditórios e competitivos. Alguns são mais empíricos e testáveis, enquanto outros são mais especulativos e metafísicos. Alguns são mais gerais e universais, enquanto outros são mais específicos e contextuais. A ciência da consciência matemática é um campo de pesquisa vibrante e ativo que está em constante evolução e expansão. É também um campo desafiador e controverso, que enfrenta muitas críticas. Algumas das principais críticas a esse tema que nós estamos lendo aqui hoje, eu vou dizer aqui agora, que no Somando, o nosso clube de matemática, um dos principais obstáculos é o difícil problema da consciência. A dificuldade de explicar as experiências subjetivas matematicamente. Claro que é. Como você captura a essência de ver o vermelho ou a pontada de dor de uma equação. O campo se esforça para encontrar uma ponte matemática entre processos físicos objetivos e as experiências mentais subjetivas. Claro, isso é difícil, lógico, mas é legal estudar isso aqui. Depois, há um problema de medição. Quantificar a consciência. Como é que quantifica a consciência do indivíduo que vota errado? Isso se torna particularmente complicado com indivíduos não comunicativos, como pacientes em coma ou entidades não humanas. Olha, entidades não humanas? O que será que eu estou querendo dizer com isso? O objetivo é desenvolver ferramentas matemáticas sensíveis e confiáveis, o suficiente para medir a consciência onde a comunicação verbal está ausente. Outra que é verdade, porque se a pessoa não fala, aí fica mais difícil ainda você medir a consciência dela. Imagina. Outra questão é o problema da implementação. Identificar a consciência em diferentes sistemas físicos. Matemáticos e cientistas estão trabalhando para estabelecer critérios claros para determinar a consciência em sistemas tão diversos quanto os computadores digitais, configurações quânticas ou redes neurais. Por fim, o problema normativo aborda as implicações éticas desta pesquisa. Como a matemática se aventura mais nos estudos da consciência, ela também deve considerar as consequências de suas descobertas. O campo deve equilibrar a exploração científica com respeito pela diversidade das experiências da consciência e o seu potencial impacto social. E quando você começa realmente, o que ele está querendo dizer é assim, você vai começar a estudar a consciência das pessoas e vai começar a ver que uma pessoa tem um pouco mais de cognição do que a outra. E quando você tem isso e prova isso matematicamente, com prova real, aquelas coisas todas, com laudos talvez, e aí você vai dizer que uma pessoa é burra, a outra pessoa é inteligente, fica difícil. A abordagem matemática promete descobrir as complexidades da consciência. Os críticos alertam contra simplificar demais um fenômeno tão profundamente matizado e inerentemente subjetivo. O potencial está em preencher a lacuna entre modelos matemáticos abstratos e as realidades tangíveis da experiência consciente. O futuro deste campo mantém a promessa de insights inovadores, equilibrados pela responsabilidade de abordar suas complexidades inerentes, como afirma Roger Penrose em seu livro de 1999. Uma parte aqui. Imagino que sempre que a mente percebe uma ideia matemática, faz contato com o mundo dos conceitos matemáticos de Platão. Quando os matemáticos se comunicam, isso é possível por cada um de nós uma rota direta para a verdade. A consciência de cada ser em posição de perceber as verdades matemáticas diretamente através do processo de ver. Aqui ele fala muito obrigado, e ele terminou aqui, é o Sunny Lab. Ele se identifica como o paraíso de Cantor. Muito bom essa matéria de saber como funciona realmente a nossa cognição, a nossa mente. E como que a matemática, como eles estão colocando pesquisas matemáticas para explicar a consciência humana, a ciência da consciência matemática. Olha que legal essa primeira parte aqui do Somando, o nosso clube de matemática. Eu agradeço muito a todos vocês, mas vamos continuar aqui, ó. Dá tempo ainda, foi quase tudo, mas dá tempo de falar sobre a Meta IA no WhatsApp, que vai usar seus dados para treinar robôs, será? A reportagem da Mariana Alvim, da BBC News Brasil em São Paulo. Com a chegada gradual da ferramenta Meta IA no WhatsApp dos brasileiros, uma pergunta vem à tona. A empresa usará os dados dos usuários para treinar seus robôs? A ferramenta usa inteligência artificial generativa.
Nesse tipo de sistema, um robô pode gerar textos, imagens ou áudios em resposta a uma solicitação do usuário. No caso da Meta IA no WhatsApp, uma pessoa pode pedir dicas, fazer perguntas e solicitar traduções. O recurso está disponível em mais de 20 países. Aqui no Brasil já tem, eu uso até bastante. Para gerar conteúdo, esses robôs de arte generativa precisam ser treinados, recebendo uma grande quantidade de dados e catalogando-as. De acordo com as publicações da Meta, o conteúdo de conversa com o robô é usado para treinar IA, mas esse conteúdo não é associado a informações pessoais, segundo a Meta, né? Por exemplo, se uma mulher chamada Ana, que mora em Maceió, solicitar informações sobre filmes, esses pedidos vão ajudar a treinar o robô, mas o sistema não vai registrar que foi a Ana em Maceió que pediu isso. A empresa garante que no WhatsApp todas as mensagens e ligações pessoais, por exemplo, conversas com amigos, não são acessadas por essa IA e nem pela ferramenta. Essas comunicações são criptografadas. Então estão dizendo que é tudo certinho, não há nenhum problema. Mas a política de privacidade da empresa prevê o uso dos chamados metadados, que incluem a localização, o tipo de celular, a versão do aplicativo do que uso. Para Rafael Zanata, co-diretor de participação da Data Privacy Brasil, essas informações podem ser usadas pela empresa com fins comerciais. É lógico, nós já sabemos que o WhatsApp ele não tem um custo mensal, mas quando você não paga para usar o sistema, você é a moeda do sistema. Você é o dinheiro do sistema. Ele fala aqui, a Meta tem um histórico de exploração dos metadados. Ela sempre diz que os dados são protegidos e que a criptografia é ponto a ponto está mantida, mas ela faz criptografia para o conteúdo da conversa e não para os metadados. E aí ela explora economicamente esses metadados, explica o Zanata. Por ser um dos países que mais usam o WhatsApp no mundo, o volume de metadados que pode ser coletados é imenso, diz ele, no Brasil. E isso pode ser usado para direcionar a publicidade ou encontrar padrões de consumo, por exemplo. Lógico, né? Tem estudos de economia que mostram que você consegue catalogar a população a partir dos metadados do celular dela. Se ela está num Wi-Fi potente no iPhone, ela pertence a uma classe bem específica. Ou se está no 3G, em mobilidade urbana, usando um celular velho, explica. A ferramenta Meta IA está disponível para parte dos usuários brasileiros no WhatsApp desde o início de outubro, embora essa estreia estivesse inicialmente prevista para julho. O lançamento da ferramenta precisou ser postergado após um órgão brasileiro questionar como a empresa, dona também das redes Facebook e Instagram, pretendia usar postagens feitas pelos usuários para treinar os robôs IAs. Na época, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, proibiu a empresa de usar dados pessoais dos brasileiros para abastecer suas ferramentas de IA com informações. No fim de agosto, a proibição foi suspensa, após a Meta cumprir requisitos de agência com maior transparência sobre o uso dos dados e permitir que os usuários exerçam o direito de oposição ao uso dos dados pela IA. Então aqui, ó, dá para você cancelar. O direito de oposição é previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, brasileira, e prevê que os usuários peçam que seus dados não sejam mais usados pela empresa ou instituição. Mas a gente sabe, né? Pode até pedir lá, eu não quero ser utilizado, mas se de repente a IA quiser utilizar, ela vai utilizar sem saber, obviamente. A Meta disponibiliza um formulário online para que a pessoa se oponha ao uso de suas mensagens com o robô no WhatsApp. No formulário é preciso fornecer o número do seu telefone associado à conta. Então, se você não quer usar essa IA, eu uso, entendeu? Porque não fala nada demais. Mas é inteligente, é legal, é interessante essa IA. Mas é claro que se você tiver com algumas coisas mais íntimas, ou algumas coisas secretas, alguma coisa da empresa, enfim, existem várias situações. Ou se você simplesmente não quer, você também pode, segundo aqui, existe um formulário online, procurar o formulário online da Meta, e lá você vai colocar o seu dado, e lá a IA vai deixar de aparecer para você, parar de usar seus dados, mesmo que você esteja num grupo, segundo o que consta aqui. Muito embora, eu acho que isso aqui não existe mais. É lógico que eles vão dizer que sim, mas na hora H, eu acho que não. Mas tudo bem. Esse é o Clube de Matemática aqui da UEL FM. Nós falamos sobre a consciência matemática, a ciência da matemática humana, a consciência matemática. Falamos agora também da Meta IA. Muito legal aqui a reportagem da BBC.
E nós ficamos por aqui no Somando, o nosso Clube de Matemática. E até a próxima semana. E vamos encaminhando. Perguntas, manda na UFM ou me procura nas redes sociais. Nós vamos respondê-las aqui no Somando.